hoje nós vamos falar sobre o assunto de cialorreia, essa condição onde o paciente apresenta um excesso de saliva e que geralmente, às vezes, nós nos deparamos com ele com a cabeça abaixada, com a boca aberta e também com muita saliva escorrendo. Essa condição acaba incomodando muito o paciente, mas acaba preocupando todos que estão do lado dele, porque isso dificulta na respiração, dificulta na alimentação e acaba que ele fica desidratado, porque ele perde muita água pela boca. E nós, geralmente, terapeutas, o médico e outros profissionais, às vezes criamos uma interrogação, o que nós podemos fazer? Então, eu vou falar para vocês as minhas sugestões, para que você que está passando por esse processo, que está passando por essa condição, que geralmente é neurológica, e se é neurológica é porque uma das conexões ou várias conexões não estão fazendo sinapse, e se não está ocorrendo a sinapse a nível do sistema nervoso central, levado para a medula, o paciente vai sim ter uma agnosia, uma apraxia. Uma apraxia motora dessa relação da língua, da boca, dos músculos. E isso tudo não é culpa do paciente. Isso é uma condição neurológica. E nós precisamos sempre refletir se, além dessa condição neurológica, se não tem mais alguma coisa física, se não tem uma relação muscular, articular, se não tem uma relação medicamentosa. Tudo isso é uma pré-avaliação que nós devemos tentar fazer para poder pré-avaliar e aí nós procurarmos o médico. Geralmente o médico, depois que nós colocamos que ele está com esse excesso de salivação, ele tem sim alguns medicamentos que às vezes não tem contraindicação, alguns medicamentos que são fáceis de ser colocados, às vezes coloca sublingual, às vezes coloca atrás da orelha, uma pomadinha. E em casos onde o paciente tem uma salivação muito importante, intensa, que às vezes perde mais de 2 litros, de saliva pingando constantemente mediante o dia, e ele vai ficar desidratado também. Nesse caso, alguns médicos sugerem a aplicação do Botox. E aplicando o Botox, a gente vê uma resposta excelente. Então, no primeiro momento, você tem sim que procurar um médico, tá? E depois nós temos também o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, além de avaliar toda essa parte da disfagia, por que ele não está engolindo, da agnosia, da apraxia, ele também vai fazer alguns exames e vai avaliar por que ele não está tendo essa motricidade, essa motilidade. O mesmo nós também fazemos, os fisioterapeutas, só que nós não temos os exames que o fonoaudiólogo geralmente sugere e faz com o paciente. Qual que é a atribuição para nós fisioterapeutas? Nós precisamos sim fazer um trabalho muscular, ligamentar, da região
do pescoço, da região cervical, da face, da boca, dos músculos que envolvem a boca internamente. Nós precisamos liberar o músculo diafragma, nós precisamos trabalhar a caixa torácica. Nós precisamos que esse paciente não venha a ficar muitas horas com o pescoço flexionado, abaixado, porque quando ele fica nessa posição flexionada, acaba que ele novamente dificulta ainda mais a entrada da saliva na orofaringe. Então, nós temos todo esse trabalho. E suponhamos que, além disso, esse paciente tem uma pneumonia, ou então ele começa a ter um excesso de secreção a nível das vias aéreas inferiores nos pulmões. Então, nós também somos capacitados a fazer aspiração. E às vezes o familiar compra para nós ou nós levamos um aspirador. Aqui eu vou mostrar para vocês um aspirador portátil. E esse aspirador portátil, nós temos a capacidade de aspirar o paciente quando ele tem essa pneumonia ou alguma que nós observamos que tem secreção, que o pulmão está colabado, que a ausculta está diferente de um pulmão para o outro, que se tem tosse, se está expectorando, aí nós estamos preparados para aspirar o paciente. Então, aqui nós temos uma cânula maior. Esse aspirador, ele é portátil e ele é pequeno. E ele tem um pedal, onde se eu apertar ele, ligar primeiro e apertar ele, ele vai fazer uma sucção, ele vai aspirar. Então você também familiar, você não vai fazer aspiração da parte das vias aéreas inferiores, mas você pode vir e com esse aparelho tendo em casa, você pode aspirar. Nós, como fisioterapeutas, nós colocamos uma cânula ainda menor, porque para atingir ali a orofaringe, a faringe, a traqueia, nós temos que ter muito cuidado para não lesionar, para não sangrar. Outra coisa que nós precisamos sempre estar bem limpo todos os materiais utilizados, porque isso não vai adiantar nada eu aspirar, mas se eu estou levando uma bactéria, se eu estou levando algo que pode gerar um comprometimento maior nos pulmões. Então, sempre lembrar que tem que estar muito limpo. Uma outra coisa que nós sugerimos que depois das refeições, ele ainda está com muita cialorreia, você pode deixar ele deitado após a refeição para um descanso. E aí você pode colocar, em qualquer momento você pode colocar, mas você pode colocar essa toalhinha, né? Para que ele não venha a ficar com o tórax muito molhado, tá? É desconfortável para ele e às vezes molha tanto que ele acaba molhando. Às vezes a gente chega para atender e mesmo com a toalhinha molhou. Mas aí você coloca uma toalhinha e depois coloca outra toalhinha por cima, tá? Tem alguns familiares que
criam um babador para adulto e coloca, fica até bonito, não é bonito, mas fica, aos olhos não fica ruim para o idoso que está usando. Então, coloque para que ele não venha molhar o tórax. E a melhor posição quando ele estiver deitado é de lado, decúbito lateral. Porque se caso ele vier a tossir ou a engasgar, ele não venha a aspirar, porque se ele aspirar, ele pode sim ter uma pneumonia aspirativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não venha a aspirar. Nebuliza, faz a aspiração e espera. Acaba que todas as vias aéreas melhoram. E além disso, esses dias eu fui na casa de uma paciente e chegando lá, ela mostrou para mim essa bombinha. Essa bombinha é uma bombinha de bebê e ela geralmente é utilizada para tirar secreção da narina do neném. Mas ela é excelente, né? Para você que ele está com muita salivação e você não tem, né, esse sugador maior, você vem com ela e você consegue tirar todo o líquido, principalmente naqueles momentos onde ele fecha a boca, não tem motilidade, não gospe, não engole e fica com aquele, não só a saliva, fica com aquela vitamina, fica com aquele remédio muito tempo na boca. Então você vá com cuidado, abre com cuidado e começa a mexer, a pulsionar com essa bombinha. Tem um resultado muito bom, tá? E ajuda muito, porque eu já fiz e eu consegui, no momento onde o paciente estava com medicamento na boca, não conseguia cuspir, eu consegui tirar para depois fazer os estímulos na boca dele. Então, esse é talvez você tenha até outras ideias para passar, e até espero que você compartilhe a sua ideia, mas essas são as minhas ideias para que você possa ajudar o seu paciente, ajudar o familiar e que o paciente encontre meios, né, com toda a equipe trabalhando, e ele começa a melhorar essa condição e, consequentemente, melhorando, acaba que todo o corpo dele começa a ter mais equilíbrio. E é notório, quando ele para de salivar muito, ele começa a ficar mais motivado. A gente vê que aquilo incomodava ele. Então, essas são as minhas sugestões. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu creio que muitos familiares passam por essa situação ou vão passar por essa situação. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal. Eu espero também que vocês compartilhem a sua vivência, para que eu possa, dentro das minhas possibilidades, abrir um leque do que nós todos podemos fazer para ajudar o paciente.